Hoje eu vim aqui contar uma experiência sobrenatural que aconteceu comigo e com meu marido no começo desse ano. Foi uma experiência muito forte, a gente levou pra nossa vida, né? Claro. E a gente estava em um momento, assim, muito bom. De oração, porque a gente tem o caderno de oração, eu e ele tem esse chamado, graças a Deus, não pela nossa força e nem capacidade, tudo para honra e glória de Deus. Porém, a gente tem um caderno de oração que fala sobre os nomes das pessoas, pedidos que a gente fez para Deus e o tempo que a gente teve para ser respondidos. E nisso eu venho incentivar vocês também a terem um caderno de oração, porque é muito importante, ajuda bastante na nossa vida espiritual. Não pelo caderno, mas pelo que você faz com ele. Você ora, você lê os nomes e lembra da pessoa e começa a pedir para Deus pela pessoa. E assim, coloca lá os seus pedidos, quanto que você começou a orar por aquilo e quando Deus te respondeu. Então é uma coisa muito importante. E me ajudou bastante, ajudou meu marido também. E nesse tempo eu tava analisando também sobre o tempo mais ou menos que Deus demorava para me responder em oração. E eu reparei que em 2 meses Deus fazia algum milagre dos que eu tava pedindo. Não era todos, era tipo 1 ou 2, ou só um. Tipo, mas ele respondia dentro de 2 meses. Então eu fiquei muito feliz e eu continuei. E assim, eu e meu marido fomos visitar uma casa de uma família e só que não em visita de, como fala, de evangélicos. Não, a gente foi como porque a gente é amigo da família. Então a gente foi visitar eles, chegamos lá na casa e começamos a conversar. E como o nosso assunto, maioria das vezes, é sobre Deus, é, a gente começou a falar sobre Deus, começou a falar sobre oração, o tanto que era bom e tudo mais. De repente, a gente escutou uma história de um casal que estava em desavença, com a filha no meio, então a gente ficou assim muito comovido. E a gente foi e falou que ia orar pelo rapaz, que o rapaz estava muito numa vida errada. Então, quando a gente falou isso, tipo, todo mundo começou a se opor a isso. E eu fiquei achando estranho, porque as pessoas que a gente foi visitar eram crentes. Eu fiquei achando estranho. Como que uma pessoa crente vai se opor a orar por outra pessoa? E tipo assim, eu cheguei à conclusão que eles não estavam a vigiar naquele momento. Porque não existe isso de você ser um evangélico, um cristão, e você não gostar de orar pelas pessoas. Não existe essa. Você tem que orar pelas pessoas porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele ajudou as pessoas mais do que. Aliás, ele não se ajudou, ele só ajudou as pessoas. Então, tipo assim, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus se a gente quer ser chamado de cristãos, né? Então, a gente começou a conversar com eles e falar que eles não poderiam ter raiva da pessoa, por mais que a pessoa fazia coisas ruins e não era um bom pai, e a gente começou a falar isso. E aí, eles começaram a rir da nossa cara. E do nada, todos que a gente estava numa mesa, sentado numa mesa conversando, do nada todos começaram a rir da nossa cara. E eu fiquei assim achando muito estranho, porque eles eram cristãos, eles são cristãos. E aí eu fiquei a olhar pra eles e o meu marido também ficou olhando pra eles. A gente ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí, de repente, eles começaram a afrontar o meu marido, tipo, e uma coisa muito estranha, porque eles são cristãos e tudo mais, mas não é pelas pessoas são más, as pessoas são boas, são gente boa. O problema é que eu reparei naquele momento que eles tinham todos se manifestado, tipo, com o inimigo. Eles começaram a rir da nossa cara de um momento assim, grupal mesmo, mas tipo, não tinha graça, a gente tava falando sobre Deus e de uma maneira que não tinha graça. O meu marido estava explicando que a gente tem a nossa opção de escolha, mas que o inimigo ele lança setas pra gente. Não é o culpa do inimigo as coisas que acontecem, mas ele lança setas pra gente e ele existe. E eles estavam rindo disso. E rindo bastante mesmo. Tipo, e eu fiquei olhando pra eles. E de repente, quando a gente logo encerrou o assunto e eles continuaram a debochar da gente e a gente foi saiu, despedimos e saímos.
Quando a gente chegou no elevador da casa, a gente olhou um pro outro, eu fui e falei, amor, você reparou que eles se manifestaram? E ele falou que sim. E eu fiquei assim também, nossa, muito, muito afrontada, porque eles falaram pra gente parar de orar, que não era pra gente orar pelas pessoas, que isso era errado, que a gente não deveria orar pelas pessoas, que o certo é a gente não orar e cada um cuidar da sua vida. E eu fiquei, meu Deus, como assim? E aí a gente chegou aqui em casa e eu falei pro meu marido, o inimigo quer isso mesmo, que a gente para de orar pelas pessoas para que ninguém seja abençoado através da nossa oração. Então eu fui e falei com ele, vamos orar, porque o inimigo quer que a gente pare. E a gente começou a orar, e eu comecei a repreender o inimigo, e eu senti naquela presença mal mesmo, mas mal mesmo. Tipo, um clima carregado aqui em casa, e eu comecei a expulsar, e meu marido começou a orar, e a gente tava todos no nosso quarto, tava eu e ele no nosso quarto. De repente ele já começou a criar coragem, já veio pra cozinha, começou a repreender, e veio pro banheiro, e começou a orar na casa inteira. E eu fiquei lá no quarto intercedendo também, depois eu vim pra perto dele, comecei a orar também. E, resumindo, a gente passou quase a noite toda orando. E quando a gente terminou de orar, tipo, o clima na nossa casa já tava muito tranquilo. Muita paz, a presença de Deus, assim, a gente sentindo poderosamente. E graças a Deus que eu tenho a convicção, não para de orar por ninguém, porque Deus ele quer que a gente ore uns pelos outros. Na Bíblia fala isso. E eu acho isso muito importante. A oração tem um poder enorme. E todas as minhas orações, Deus demorava 2 meses para responder. Com frequência, orando todos os dias, por aquelas causas. Hoje em dia, eu ainda oro com frequência, porém, não com caderno, eu já não estou orando muito mais. Porém, eu incentivo a vocês a orarem sim com caderno. E eu vou voltar, com certeza, eu quero fazer campanhas e tudo mais. Porém, agora eu andei um pouco de tempo na correria, eu e meu marido, agora a gente vamos voltar. Mas preparados para a guerra, porque é muito complicado. Não é uma coisa fácil. O inimigo se levanta, muita pessoa vai falar para você que isso é errado, muitas pessoas vão tentarem te tirar da graça de Deus, tirar a sua paciência. O inimigo se levanta muito. Então eu falo para vocês, comecem a orar, comecem a se consagrar, a jejuar, porque é muito importante isso. Eu não sou santa e muito menos perfeita, mas eu busco estar na presença de Deus porque eu sei que o céu existe, eu sei que Deus existe e o que mais me importa é morar com Jesus. Então, é o que eu quero. Então, eu vou alcançar isso à força, mas fazendo a minha parte, porque Jesus já fez a dele e eu tenho que fazer a minha também. Tenho que querer, tenho que me consagrar, ter azeite na nossa lâmpada quando Jesus voltar. Então, eu venho te incentivar a fazer um caderno de oração, a começar a se consagrar, a orar pelas pessoas, porque Deus ele começa a te abençoar a partir do momento que você não ora só para você ou ora só para pedir coisas para você, peça pelas pessoas também, porque isso é muito importante. Hoje mesmo eu vou estar orando, graças a Deus, e vocês que querem oração, coloca aqui nos meus comentários os seus nomes, e eu quero orar por vocês, porque eu sempre oro por todos os meus inscritos. Esse canal é consagrado a Deus em oração, porque eu consagrei a Deus. E vocês que quiserem orações específicas, me mandem no message do Facebook. E eu vou estar orando por vocês também, porque Deus atende oração e eu creio muito nisso. E é isso o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha e se inscreve aqui no canal se você quiser ver mais vídeos sobre experiências minhas, da minha família. Logo, logo vou estar trazendo um testemunho muito impactante, porque eu sei que Deus vai abençoar, que vai chegar aos 20 mil inscritos. E eu vou trazer aqui uma fisioterapia de um anjo que fez uma pessoa que estava totalmente debilitada. E graças a Deus essa pessoa hoje está curada. E é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, se inscreva. E eu quero que Deus te abençoe muito na sua vida. Amém? Então receba o amor do Pai e compartilha o amor.